conversando sobre compromissos que nós devemos assumir com o Senhor. Compromissos que vêm carregados de promessas do Senhor para nós. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Jesus nos ensina a orar em Lucas capítulo 11, e é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Eu costumava ouvir da minha mãe, e o título da nossa mensagem em outro contexto, mas minha mãe costumava dizer o seguinte: quem procura, acha, né? E geralmente ela falava isso não em uma boa situação. Quem procura, acha. Ou seja, eu estava procurando um negócio que eu não ia gostar de encontrar. Esse texto de Lucas capítulo 11 é mais ou menos isso. Aqui Jesus, se você voltar no versículo 1, Jesus tinha saído para orar e ele estava junto com os seus discípulos, e os discípulos, vendo Jesus orar, eles pedem para que ele os ensine a orar. E aí Jesus fala a oração do Pai Nosso, depois no versículo 5, alguns exemplos que nós vamos falar ainda hoje, mas no versículo 9, Jesus traz para nós um tipo de oração, que é uma oração de petição. E Jesus nos ensina algumas coisas muito importantes a respeito da oração, que é o que nós vamos conversar hoje. E Jesus nos ensina que quem procura, acha. Versículo 9 de Lucas capítulo 11, se você puder olhar para a sua Bíblia, as escrituras, também vai ser projetado o texto, mas as escrituras dizem assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhes será aberta. Nós, no nosso dia a dia, cotidianamente, nós fazemos pedidos ao Senhor. Nós fazemos orações de petições, pedidos ao Senhor por várias coisas diferentes. Muitas vezes não recebemos o que pedimos, muitas vezes não sabemos como pedir. E esse texto traz e carrega consigo algumas coisas muito importantes a respeito dessa oração de petição e como nós devemos nos colocar diante do Senhor. Por isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre os compromissos que eu e você devemos assumir em 2025 a respeito ou com relação à nossa vida de oração, a nossa relação com o Senhor. O primeiro compromisso que eu e você devemos vivenciar e experimentar na nossa vida é a primeira parte do texto: peçam e lhes será dado. Pedir é necessário. Jesus está nos ensinando isso. Ah, mas Deus não conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração, mas Ele quer e deseja ouvir de nós qual é o nosso pedido, qual é o nosso desejo, o que nós desejamos de fato. Por isso, o primeiro compromisso que eu e você precisamos assumir é pedir conforme a vontade do Senhor. Nós precisamos pedir conforme a vontade do Senhor. E pedir conforme a vontade do Senhor é a garantia, a promessa de que nós vamos receber o que pedimos. Como então eu peço conforme a vontade do Senhor? A Bíblia é a vontade revelada de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém? Se a Bíblia é a vontade revelada de Deus, assumir o compromisso de pedir conforme a vontade de Deus é conhecer a Bíblia. Pedir conforme a vontade de Deus é conhecer a vontade de Deus, porque muitas vezes nós fazemos pedidos que nem estão na Bíblia, não estão nem de acordo com a ética cristã, não estão nem de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós de antemão na Tua palavra. Então esse pedido não vai ser ouvido. Pedir conforme a vontade do Senhor é entender que o Senhor é soberano. A teologia vai chamar essa característica de Deus de transcendente. Ele transcende a criação, Ele está para além da criação. Ou seja, pedir conforme a vontade do Senhor requer humildade da nossa parte. Pedir conforme a vontade do Senhor é assumir um compromisso de que nós carecemos do Senhor. Isso retira de nós a autossuficiência. Porque no nosso dia a dia, a gente vai vivendo a vida e fazendo coisas e trabalhando, e a gente acaba importando muitas vezes para a nossa relação com Deus valores e princípios da relação dos homens. E a autossuficiência é um desses. Ainda mais na nossa era do coaching, deturpado e de muitas maneiras ruins. Não, se você fizer muito, você vai... Sabe aquela...
lei da meritocracia, e a gente traz aquilo para o reino de Deus e tenta viver isso, e a gente começa a querer determinar o que Deus tem que fazer? Já viu isso? Não funciona assim. Pedir conforme a vontade do Senhor pressupõe crer que Deus é soberano. Pressupõe que nós olhamos para nós mesmos e avaliamos a nossa necessidade, que nós confiamos em Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14 vai ser projetado. O texto diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos do Senhor. Que se pedimos algo conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso é necessário assumirmos um compromisso de pedir conforme a vontade do Senhor. Um segundo compromisso que nós temos de assumir, está aqui no texto, é buscar. Se nós desejamos encontrar as respostas, se nós desejamos encontrar ao Senhor, nós temos de buscar ao Senhor. E o compromisso que nós devemos assumir é buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, o texto também será projetado, ele diz: lá procurarão o Senhor, o Deus de vocês, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a alma. Ou seja, toda a nossa integralidade, buscar ao Senhor. Nós buscamos tantas coisas, queridos, e muitas vezes nós buscamos mais as bênçãos que Deus pode dar do que ao Senhor das bênçãos. E a gente vai tornando o que Deus pode fazer por nós um ídolo no nosso coração. E nós então não conseguimos, a gente não avança, a gente não alcança e reclama com Deus, mas no fim do dia, as bênçãos se tornaram o nosso Deus, porque nós estamos buscando de todo o coração, não ao Senhor, mas o que Deus pode fazer por nós. E aí a gente tem um problema relacional aqui. Jesus está nos ensinando que Deus age como um pai conosco. Que pai que gosta de ficar ouvindo do filho só o que ele quer, e não uma relação de intimidade, de comunhão, não partilhar da presença. O que nós temos buscado? Será que nós temos buscado ao Senhor de todo o nosso coração? Será que nós temos buscado mais do que Deus pode nos dar? Fim de ano é meio complicado para a vida do crente, porque a mega da virada está aí, né? Já conversou sobre isso com alguém? Quero te encorajar, se você não esteve presente no nosso culto aqui, nós fizemos uma série de mensagens, uma mensagem sobre jogos de azar. Quero te encorajar a acessar o canal do YouTube da nossa igreja e ver essa mensagem lá. Mas eu sou crente, eu não jogo, mas a nota Paraná está aí, né? Podia sair no meu nome. E a gente começa a buscar várias coisas e buscar o que Deus pode fazer por mim. E eu quero buscar ao Senhor, mas no fundo, eu só quero que Ele resolva os meus problemas. Eu não quero uma relação. O compromisso que eu e você precisamos assumir, queridos, é o compromisso de buscar ao Senhor de todo o nosso coração. O pastor Pung Cho escreve um livro, A Oração, a Chave do Avivamento, e ele diz que nós temos que buscar ao Senhor, pois neles estão as bênçãos mais preciosas. Buscar ao Senhor, mais do que as bênçãos que Ele pode dar. Amém? Esse deve ser... Amém? Amém. Esse deve ser o nosso compromisso. Um outro compromisso que nós devemos ter é o compromisso de bater a porta. É o compromisso de persistir. O texto vai dizer, então, batam a porta, lhe será aberta. Aqui é como se fosse uma continuidade, uma complementariedade. O texto está dizendo, peçam, busquem e batam. Bater não anula pedir, buscar não anula o bater, mas é uma complementariedade e que avança num movimento de intensificação. Ou seja, eu vou bater a porta, eu vou clamar ao Senhor, eu vou buscar ao Senhor, eu vou agir. Por exemplo, o próprio Jesus nos ensina um pouco, ele dá um exemplo sobre isso. Se você ler o versículo 5 de Lucas capítulo 11, se você puder acompanhar comigo, o texto diz assim, então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a este à meia-noite, e diga, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados, não posso me levantar e dar o que você pede. Eu lhes digo,
embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, o pão para o seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Um movimento de persistência, de perseverança. Quer ver um exemplo mais simples, mas que ilustra bem isso? Quem tem irmão em casa? Quem teve irmão na infância, conviveu com irmão? Se você teve irmão, eu tive irmão, e na casa do meu pai só tinha um banheiro. Mais ou menos isso, você entendeu? Meu irmão está no banheiro e eu quero usar o banheiro. Só que eu quero muito. O que eu faço? Quase derrubo a porta. Na verdade, eu escuto minha mãe, para de bater na porta, é que eu quero usar. E aquela situação de família normal. Você entende essa dinâmica de perseverar, de persistir, de buscar, de pedir, de persistir, inclusive, para que o Espírito de Deus nos ensine a orar. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, mas como que eu vou orar? Talvez você começou essa sua caminhada com Cristo agora. Como eu vou orar? O que eu peço? Como que eu faço isso? Bom, a gente já viu 3 coisas. Pedir conforme a vontade do Senhor é um compromisso a ser assumido. Buscar ao Senhor de todo o coração, mais do que as bênçãos que Ele pode nos dar. E perseverar e persistir. Mas nós também podemos, esses compromissos, com relação à nossa vida de oração. Romanos, capítulo 8, versículo 26, será projetado, o texto diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ao mesmo tempo que nós agimos, nós estamos nesse movimento de orar para que o Senhor nos ensine a orar. E Ele responderá a nossa oração. O Spurgeon, em um texto, Oração Eficaz, ele diz o seguinte: a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração porque não consegue orar, pois no momento em que você acha que não pode mais orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. É um movimento do nosso coração de clamarmos para que Ele nos ensine a orar, de persistirmos em oração. Talvez você abandonou algum pedido há muito tempo atrás, porque cansou de orar. Não desista, querido. Jesus está nos ensinando, persista em oração e haja. Porque o movimento de orar, de pedir, de buscar, de bater a porta, não é só um movimento do secreto, mas também é um movimento em direção à vontade do Senhor. Há uma complementação. Eu estou buscando ao Senhor, eu estou clamando ao Senhor, mas eu também estou agindo em direção àquilo que eu creio ser a vontade revelada do Senhor. Veja, o Heber Campos tem uma citação de um livro muito interessante, Tomando Decisões Conforme a Vontade do Senhor. Ele diz assim: podemos ser enganados por nós mesmos a pensar que sabemos as portas que o Senhor irá nos abrir, quando de fato Ele nunca intentou revelar-nos. Mas porque muitas vezes Ele não nos mostra então os planos para as nossas vidas. Ele não quer que vivamos por vista, mas por fé. Essa dinâmica da vida de oração, de pedir, de buscar, de bater a porta, também é uma dinâmica de nos movimentarmos ativamente a vivermos aquilo que estamos orando. Veja, eu vou pedir ao Senhor para em 2025 eu ser mais generoso, para eu poder ofertar mais, ajudar as pessoas, mas eu não faço um pix para nada. Eu não oferto na igreja, eu não ajudo quem está precisando, eu sei de uma família que está em necessidade, eu não faço nada. Vamos orar, queridos. E de fato, nós devemos orar, devemos pedir, devemos buscar, mas devemos persistir, bater a porta. Aquele amigo que Jesus usa o exemplo, do versículo 5 ao versículo 8, Jesus diz o seguinte: esse amigo chegou lá, começou a brigar e começou a fazer o quê? Bater na porta. Me dá o pão, eu preciso ajudar o meu amigo que foi dormir na minha casa. E Jesus disse, pela importunação, pela persistência, ele vai ser ouvido. Por isso, nós devemos nos movimentar e assumir um compromisso de pedirmos, de buscarmos, de pedirmos conforme a vontade do Senhor, de buscarmos ao Senhor de todo o coração e de persistirmos para que o Senhor se mova em nossa direção. Eu não estou dizendo que nós vamos determinar o que Deus tem que fazer, porque nós oramos conforme a vontade de Deus. Por isso que o primeiro é pedir segundo a vontade do Senhor.
que é um entendimento de confiança. E aí entram as promessas. Porque, para mim, o que é mais maravilhoso é o entendimento de que essa busca, esse pedido, esse bater a porta, não vem carregado de insegurança, de receio, de medo. Será que Deus vai? Será que Deus não vai? Quando Ele vai? O que Ele vai fazer? Quando Ele vai fazer? Como Ele vai fazer? A gente começa a ser tomado por medo, a gente até para de orar, mas Ele vem carregado de promessas. E Deus não é homem para mentir, amém? Deus não volta atrás da sua palavra. Está escrito aqui no versículo 10. O versículo 10 diz: pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Essas são as promessas que eu e você podemos desfrutar. 1 Crônicas fala a história de um homem. Ele aparece poucas vezes na Bíblia. Jabes é o nome dele. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10. O texto diz, ali é o versículo 9, a parte A, e depois a resposta de Deus no versículo 10 é: Jabes orou ao Deus de Israel, e no final do versículo diz, e Deus atendeu ao seu pedido. Há uma confiança na vida de oração. Há uma confiança, há uma certeza, porque Ele prometeu. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. A oração de Jabes é um livro, e o autor ele diz, o Senhor ouviu a oração de Jabes, e essa foi uma oração, um sincero pedido, um pedido alinhado ao coração de Deus, uma oração de alguém que desejava agradar a Deus, ou seja, pedir conforme a vontade de Deus, e alguém que desejava obedecer ao Senhor. Promessas do Senhor para nós. Aquele que pede vai desfrutar. Por isso, quando eu começo esse movimento de pedir conforme a vontade do Senhor, eu estou semeando obediência em oração. Eu estou semeando, eu estou plantando uma vida regada por uma oração que busca, que pede conforme a vontade do Senhor. A Bíblia vai nos ensinar que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Aleluia! Essa é a promessa que nós desfrutamos na nossa vida de oração. Então agora eu não vou pedir mais com desconfiança. Eu vou pedir com a segurança de que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pode não ser no meu tempo, pode ser não do meu jeito, pode ser talvez não a resposta que eu esperava, mas eu tenho certeza que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Isso é segurança, isso é confiança. Isso é um estímulo para a nossa vida de buscar ao Senhor, de bater a porta, de clamar para ouvirmos o que Deus tem a dizer ao nosso respeito com relação às nossas dinâmicas. Porque as nossas relações sofrem muito quando as nossas orações são orações, e a nossa vida também, quando as nossas orações, essa expressão eu ouvi de um pastor há muito tempo atrás, são orações que terminam no túmulo. Ele dizia o seguinte, muitas das nossas orações se resumem a coisas que quando eu morrer, acabou. Eu oro pela casa, quando você morrer, você vai levar sua casa para o céu? Não vai. Está errado orar pela casa própria? Não está. Mas se a nossa vida de oração se resume a pedir coisas que acabam, então nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa vida de oração se resume a só pedir as bênçãos que Deus tem, e não uma relação de intimidade com o Senhor, nós estamos desperdiçando os propósitos de Deus que Ele tem sobre nós, para a nossa geração. Por exemplo, eu falo isso muito para os jovens. Você acha que Deus te levou para a sua faculdade só para ter um diploma e uma carreira? Se essa for a sua única petição e esperança? Deus nos leva aos lugares para cumprir os seus propósitos naqueles lugares. Amém? Por isso a nossa oração conforme a vontade do Senhor é para que os propósitos de Deus se cumpram sobre as nossas vidas e famílias. Essa é a promessa da boa dádiva do Pai. O texto, no versículo 11, Jesus ilustra isso mais uma vez. Ele diz, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o
pedir. Aqui Lucas fala sobre dar o Espírito Santo a quem o pedir. Lá em Mateus, esse mesmo texto, Mateus diz, dará a boa dádiva a quem pedir. O Espírito Santo habitando em nós é capaz de nos dar aquilo que nós de fato precisamos, se pedirmos conforme a vontade do Senhor, como 1 João vai dizer, se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, como Deuteronômio vai dizer. Esse movimento de oração precisa fluir desse lugar de intimidade com Deus. Esse movimento de oração, por quê? Tiago fala sobre isso, exatamente sobre isso. Tiago capítulo 4, versículo 2 e 4, será projetado, diz, vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Pode passar, por favor? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar aos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Vocês não pedem porque não recebem. E quando pedem, pedem para gastar ou para viver, para usufruir dos seus prazeres carnais. Mesmo livro, a carta de Tiago, aqui ele vai dizer que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria que é espiritual, que vem do alto, e a sabedoria que é terrena, que é carnal. E essa expressão ali, terrena, ela traz uma ideia de animal, de uma sabedoria que um cachorro tem. Você deixar o cachorro 5 dias sem comer, você pôr na frente dele, ele vai comer o que você colocar. Por quê? Porque a sabedoria de escolha e de decisão dele é carnal, ele tem uma necessidade, ele vai suprir. Eu preciso daquilo, eu preciso desse jeito, eu preciso que seja feito assim, e aí a minha vida de oração e de petição se resume a conduzi-la por essa sabedoria que é terrena. Só que, à medida que a gente semeia escolhas e decisões na sabedoria terrena, nós vamos colher as consequências terrenas também. Ao contrário, também é verdadeiro. O que Tiago vai dizer é que a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, ela é amável, ela é cheia de misericórdia, de compaixão, tem bons frutos, é imparcial. Então essa sabedoria, todas as vezes que a minha vida de oração está alicerçada, ela está fincada na vida com Deus, as minhas escolhas de oração serão a partir dessa sabedoria. E não mais para gastar com os meus próprios prazeres. Não mais para gastar e assumir só aquilo que eu quero, orar por aquilo que eu quero. Mas o compromisso que eu e você devemos assumir é um compromisso de pedir conforme a vontade do Senhor. De conhecer as Escrituras. De conhecer qual é a vontade de Deus para o meu casamento. É que você como marido ame a sua esposa conforme Cristo amou a igreja. Você não precisa nem orar por isso. Já está aí a resposta. Já está aí a resposta. Como eu vou criar os meus filhos? Como eu vou conduzir a minha casa? Como eu vou conduzir as minhas finanças? Como eu vou viver o meu trabalho? Colossenses capítulo 3, você não precisa orar por isso, se você conhecer as Escrituras, Colossenses 3, 23, tudo que tiver a mão para fazer, faz de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, ou seja, eu vou orar pelo meu trabalho, mas é para que o Senhor cumpra os propósitos dele naquele lugar, porque eu vou fazer o melhor que eu posso. Por quê? Porque eu conheço a vontade de Deus. Eu vou viver em santidade, eu vou orar para que o Senhor me preencha de coragem, me preencha de vida e de verdade, para negar a minha carne. Eu vou pedir conforme a vontade do Senhor. Eu vou buscar ao Senhor de todo o coração, mais do que as bênçãos que Ele pode me dar. E eu vou persistir, eu vou perseverar, eu vou continuar, eu não vou desistir, até que o Senhor responda. Até que o Senhor responda, seja o sim, seja o não, seja a porta fechada, seja a porta aberta, porque independente de qual for a resposta, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. O que cabe a nós é perseverar em oração. O que cabe a nós é buscar ao Senhor. Esse é o compromisso que eu quero te encorajar e que o Senhor tem confrontado ao meu coração. Com relação à juventude, Deus está nos abençoando, um pastor auxiliar está chegando para nos ajudar na juventude.
Mas o que nós vamos pedir? É só para ver um salão de culto cheio de adolescentes? Ou para ver adolescentes transformados? Cheio ou vazio? Impactando a sua escola? Transbordando vida onde eles estiverem? Nós estamos às portas aí de ir para a nossa viagem missionária. Lá para Rio Negro. Nós abrimos as inscrições há 3 semanas mais ou menos. Já temos 7 ônibus lotados. E se você é jovem e quer ir, faça a sua inscrição hoje. O tempo está acabando, nós só temos 10 ônibus. Só, né? Mas qual tem sido a nossa oração por Rio Negro? É só para levar uma multidão de jovens adolescentes para lá, para a gente ficar falando que fizemos a maior viagem missionária da história? Pelo amor de Deus, gente, eu falo isso para os jovens. Uma viagem, um evento que deu certo, não é um evento lotado, mas é um evento de vidas transformadas. É um evento onde as pessoas tiveram um confronto com o seu próprio pecado, olhando para a luz de Cristo, olhando para Cristo, tiveram as suas vidas transformadas. Essa tem que ser a nossa oração, esse tem que ser o nosso pedido, essa tem que ser a nossa motivação, pedir conforme a vontade do Senhor, buscar de todo o nosso coração, com a certeza de que essa promessa se cumprirá, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta lhe será aberta. Essa é a nossa confiança num Deus que não falha, que não mente, que não volta atrás na tua palavra. Amém? Você pode fechar os seus olhos, querido? Fazer um autoexame do seu coração sobre a sua rotina de oração. Talvez você precise realinhar o seu coração. Talvez você precise realinhar a sua maneira de fazer umas orações de petição, agora conforme a vontade do Senhor, as Escrituras reveladas a nós. Esse tem que ser o nosso desejo, queridos. Esse tem que ser a intenção do nosso coração. Quero convidar toda a igreja a ficar de pé, por favor. Eu me lembro de uma história, eu já contei isso na juventude. Morava lá com os meus pais no interior do Mato Grosso do Sul. E eu tinha um discípulo, um adolescente, 14 anos. Ele era o único cristão da casa dele. Nós começamos a orar pela família dele. E foi um tempo de desafios, assim, porque a família era dona de uma conveniência, um açougue, assim. Então os irmãos bebiam, faziam festa na casa dele, na casa da mãe, né, deles. E eu lembro daquele adolescente chorando, dizendo, eu não consigo orar no meu quarto. Porque a janela do meu quarto, ela é de frente para a varanda ali, a área onde acontecem as festas. E os meus irmãos bebem, os meus irmãos ficam alterados, e eu não consigo orar. E eu dizia para ele, vamos persistir, vamos orar, vamos continuar. 1 ano, 2 anos, o tempo se passou. E eu lembro que um irmão daquele adolescente foi na igreja. Em dado momento ele foi encontrado pelo amor de Jesus. Um tempo depois, o outro irmão também foi à igreja. Um tempo depois, a mãe foi à igreja. E naquela casa onde tinha festa, agora tinha um pequeno grupo. E naquela casa onde antes tinha gente possessa, a gente tendo que ir lá expulsar demônio, confusão, agora tinha amor, tinha paz. Esse texto de Tiago que eu falei sobre a sabedoria, ele diz que a sabedoria demoníaca, ela abriga no coração toda inveja amarga e ambição egoísta. E ele diz que onde há esse tipo de sabedoria, esse tipo de movimento, há confusão e toda espécie de males. É o que acontecia lá. Mas porque um adolescente de 14 anos decidiu investir em oração, não desistir. Decidiu buscar ao Senhor pela sua família. Toda aquela casa foi alcançada. Quantas vezes nós desistimos com 1 mês de oração? Quantas vezes nós desistimos sem nem começar? Porque a gente tem dúvida, será que vai responder mesmo? A promessa está aqui, queridos. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate a porta será aberta. Nosso compromisso, aquilo que deve estar enraizado em nós, é pedir conforme a vontade do Senhor, buscar a Deus de todo o nosso coração e bater a porta pelos milagres que Deus tem, confiar.
que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus será feita sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos cantar essa canção próxima agora. Eu quero te convidar. Talvez no seu coração você tenha pedidos que você já tinha deixado de orar. Quero te convidar a apresentar esses pedidos ao Senhor aqui à frente. Talvez você precise realinhar o seu coração e a maneira como você estava conduzindo a sua vida de oração. Talvez você precise vir aqui apresentar o seu coração dizendo: eu preciso começar a me movimentar, de maneira a bater a porta, a agir na minha vida de oração também. Não sei qual será a sua resposta, querido, mas não deixe essa manhã passar sem assumir um compromisso com o Senhor na sua vida de oração em 2025. Amém?